Temos diversos exemplos de mulheres guerreiras e de fé nos textos sagrados. Se fossemos enumerar aqui, seriam centenas ou milhares, pois a mulher na Bíblia sempre foi exemplo de dedicação ao nosso Senhor e aos que amavam. Contudo, não teremos tanto tempo assim para enumerar todas, as selecionamos algumas que são exemplos para todas e todos, pois, são exemplos para os homens também. Não afirmo aqui que são perfeitas e incorruptíveis, mas encontraram na sua fé o caminho para mudar suas vidas e formar uma fonte de inspiração para tantas outras até os dias de hoje. São exemplos de força feminina que resistem a qualquer adversidade e são símbolos de fé a ser seguido por todos. E se não for inscrito, se inscreva e deixe um like e um comentário, seremos muito gratos. E se você quiser conhecer mais sobre a Bíblia e descobrir o sentido de cada um dos seus livros, este estudo bíblico que apresentamos a você é uma explicação simples e didática de todos os livros da Bíblia, com uma forma simples e de fácil compreensão. Só clicar no link na descrição e entrar em nossa página, que lá tem a descrição completa dos estudos. A primeira mulher, Débora, a mãe de Israel. Débora foi uma juíza e profetisa de Israel, que liderou seu povo em uma guerra contra Sísera, o comandante dos cananeus. Nos tempos de Débora, não havia rei sobre Israel, pois o povo era governado por juízes, pessoas influentes usadas por Deus, que se tornavam líderes políticos, religiosos e militares. Na época, os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Débora, vendo toda essa opressão, e mesmo sendo uma juíza comum, e sem filiação militar, foi capaz de resolver o problema da fragmentação de tribos de Israel, e liderá-los em batalha, para que recuperassem sua fidelidade à obra do Senhor. Débora era considerada uma profetisa e uma mulher sábia. Quando ela se sentava debaixo de uma tamareira, o povo vinha até ela para resolver suas questões. Débora sempre foi muito prestativa e ativa nessas questões com seu povo. O exército de Jabim era mais poderoso e tinha muitos carros de guerra, que eram um grande diferencial em batalhas. Mas Débora não se acovardou, abençoou Baraque, o líder dos exércitos israelitas, e com fé em Deus, derrotaram o grande exército de Sísera. Sísera era o comandante do exército de Jabim, e acabou fugindo da batalha, pedindo abrigo a uma mulher chamada Jael. Mas enquanto ele dormia na sua tenda, Jael lhe encravou uma estaca na testa com um martelo. Quando Baraque chegou, Jael lhe mostrou seu inimigo, já morto. O rei Jabim nunca mais recuperou dessa derrota, e acabou sendo destruído. Depois da grande vitória, Débora e Baraque cantaram, agradecendo a Deus e lembraram dos momentos mais importantes da batalha. Após a guerra, houve paz durante 40 anos. A juíza Débora se tornou muito respeitada na época e foi considerada a mãe de Israel. Nos tempos de Débora, não era comum uma mulher ser líder. Hoje, a vida de Débora nos ensina que Deus vê mais do que as aparências e Deus não rejeitou Débora por ser mulher, Ele a tornou a líder político e espiritual do país inteiro. Não importa quem você é, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Siga o exemplo de Débora. Segunda mulher, Maria, mãe do Salvador. Maria foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Salvador. Ela nasceu em Nazaré, na Galiléia, e era noiva do carpinteiro José, quando o anjo Gabriel veio ao seu encontro para lhe dizer que ela seria a mãe do Messias. Mesmo com a possibilidade de ser acusada de adultério pela sociedade da época, o que era considerado muito grave e até com pena de morte, Maria aceitou com humildade a responsabilidade de conceber o Filho de Deus. A Bíblia diz que Maria teve o grande privilégio de dar à luz Jesus, e isso aconteceu enquanto ela era virgem. No livro de Isaías, a Bíblia já falava desse milagre antes de ele acontecer, e os evangelhos de Mateus e Lucas mostram como ele ocorreu. A gravidez de Maria aconteceu por meio do Espírito Santo, que é o poder de Deus em ação.
em Mateus capítulo 1, versículo 18. E foi dito a Maria: Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E, por essa razão, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Deus milagrosamente transferiu a vida de seu filho para o ventre de Maria, e ela ficou grávida. Deus fez Jesus nascer de uma virgem, para ele ter um corpo humano perfeito e poder salvar a humanidade do pecado e da morte. Assim, Jesus nasceu como um humano perfeito, como Adão era antes do pecado. A Bíblia diz sobre Jesus: ele não cometeu pecado. Maria teve outros filhos, e foi uma mulher temente a Deus, e esteve sempre ao lado de Jesus até sua crucificação. Mesmo que Maria soubesse da morte do seu filho, ela nunca perderia sua fé e o acompanharia em sua jornada de salvação. E isso a torna a mãe das mães, por essa devoção ao nosso Salvador, por acompanhar seu filho na cruz e ver o sofrimento que ele passava, mas nunca abalando sua fé. Exemplo de mãe, de mulher, de esposa, de religiosa e de devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por tudo aquilo para mostrar a seu Pai, nosso Deus, que ele ainda tinha confiança na humanidade, pedindo perdão aos seus filhos na hora da sua morte. A terceira mulher é Sara, esposa de Abraão. Quando Abraão obedeceu a Deus, e deixou a sua cidade para ir para a terra prometida, ele levou sua esposa Sara com ele. Naquele tempo eles se chamavam Abrão e Sarai. Mesmo tendo 65 anos de idade, Sara aceitou a decisão de seu marido e o acompanhou, passando a viver em tendas para o resto de sua vida. Sara era considerada uma mulher muito bonita e, quando foram para o Egito, Abraão ficou com medo que os egípcios o matassem para ficar com sua esposa. Por isso fingiram serem irmãos, passagem em Gênesis, capítulo 12, versículos 11 ao 13. O faraó acabou gostando de Sara, e a levou para seu palácio, mas Deus revelou ao faraó que ela era a esposa de Abraão. O faraó não gostou de ter sido enganado, e mandou Abraão e Sara ir embora do Egito. 10 anos se passaram, e Abraão e Sara não tiveram filhos, mesmo com promessa de Deus da terra prometida com muitos descendentes. Contudo, Deus não deixou claro que Sara seria a mãe de seus filhos, por isso, e pela demora em ter filhos, Sara resolveu providenciar uma outra esposa para Abraão ter sua prole, já que era um costume da época essa prática. A pessoa escolhida por Sara seria a escrava egípcia Agar, com quem Abraão teve um menino chamado de Ismael. Sara, com ciúmes da relação de Abraão com o filho, começou a maltratar Ismael e Agar. A frustração em não ter filho com Abraão, e vê-lo com o filho de outra mulher foi demais para ela. Deus, vendo tudo isso, falou novamente com Abraão que seu herdeiro seria filho de Sara. Abraão confiou na promessa do nosso Senhor, mesmo já com 99 anos de idade. Sara, que estava por perto, ouviu e sorriu, pensando que isso era impossível. Mas Deus garantiu que ela teria um filho, e, na primavera seguinte, ela deu à luz Isaque. Sara cometeu alguns erros em sua vida, mas sempre foi fiel a Deus. Ela sempre esteve ao lado do marido, o acompanhando em suas viagens e o tratava com respeito. Depois da dúvida inicial, Sara creu que Deus lhe daria um filho. Mesmo sendo estéril, Abraão amava Sara muito e não a abandonou. Quando Sara morreu, aos 127 anos, Abraão e Isaque ficaram muito tristes, e sendo que a única propriedade que Abraão comprou na sua vida foi o lugar para sepultar sua querida esposa Sara. A quarta mulher foi Míriam, a irmã de Moisés. Quando Moisés nasceu, seus pais o esconderam por 3 meses, e depois o colocaram no rio, dentro de um cesto impermeável de junco. Na época, o faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus deveriam ser lançados no rio a fim de que morressem, pois o povo hebreu estava se tornando extraordinariamente forte. Míriam, a irmã de Moisés, foi quem vigiou ele quando foi colocado em um cesto de junco no rio por seus pais, para que não fosse morto pelos soldados do faraó.
Quando Moisés foi encontrado pela filha do faraó, Miriam perguntou se poderia chamar uma ama hebreia para tomar conta dele. Assim que a filha do faraó concordou, ela trouxe a própria mãe, Joquebede, para criar seu irmão. A astúcia e coragem de Miriam salvou seu irmão, dando-lhe a oportunidade de cumprir o que Deus tinha programado para seu futuro. O termo profetisa foi empregado para se referir a Miriam, na ocasião em que ela liderou as mulheres de Israel com música, danças e um poema de louvor a Deus, celebrando a travessia do Mar Vermelho, com o livramento que o Senhor concedeu aos israelitas contra os egípcios. Essa foi a primeira referência sobre seu nome na Bíblia. A música cantada por Miriam era uma variação do cântico de Moisés no Mar Vermelho. O texto bíblico informa que Miriam respondia: "Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar, o cavalo e o seu cavaleiro." Contudo, nem toda a convivência foi pacífica. Miriam e Arão, seu irmão, se rebelaram contra Moisés, supostamente por causa de seu casamento com uma mulher cuxita, isto é, uma mulher que descendia de Cuxi, filho mais velho de Cã, filho de Noé. A implicância com a esposa de Moisés não se tratava apenas de um preconceito étnico, mas na verdade escondia algo muito mais profundo e perigoso. Eles estavam afrontando a autoridade de Moisés por causa da inveja que sentiam dele. Esse comportamento invejoso de Miriam e Arão foi repreendido energicamente por Deus, justamente para preservar seu povo escolhido. Na ocasião, Miriam foi tomada de lepra, e ficou branca como a neve. Moisés, então orou a Deus por sua recuperação, e Deus atendeu sua oração. Todavia, Miriam foi envergonhada, ficando fora do acampamento dos israelitas por 7 dias. Durante esse período o povo de Israel não continuou em sua peregrinação. Não se sabe quantos anos ela viveu, no entanto presume-se que tenha morrido com a idade bem avançada, visto que na ocasião de sua morte, os 40 anos de peregrinação pelo deserto, estavam chegando ao fim, e a maioria dos israelitas que saiu do Egito, com mais de 20 anos, já havia falecido. O texto bíblico também não traz nenhuma referência sobre um possível casamento ou filhos que Miriam possa ter tido, embora uma tradição rabínica aponte que Miriam foi esposa de Calebe e mãe de Hur. A quinta mulher, Ester, a rainha da coragem. Ester é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, tanto que possui um livro do Antigo Testamento em seu nome. Ela foi uma jovem, órfã e judia que viveu exilada na Pérsia, e criada pelo seu primo, Mardoqueu. Os textos bíblicos contam sobre sua beleza, bravura e lealdade com o povo judeu. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, era primo de Ester. Ele tinha sido levado para o exílio na Babilônia, por Nabucodonosor, quando este dominou Judá e fez prisioneiros judeus, no período do rei Joaquim de Judá. Não há relatos específicos de quando Ester perdeu os pais, se no cativeiro ou antes no período de invasão e conquista de Israel pela Babilônia. Mas, a Bíblia diz que seu parente Mardoqueu adotou-a e cuidou dela como se fosse sua filha. Após o rei Assuero destituir a rainha Vasti, dona do trono, ele convocou todas as jovens belas de seu reino para que pudesse escolher sua nova rainha. Ester estava entre uma dessas jovens, e após 12 meses de preparação na corte, ela foi colocada na presença do rei, e escolhida por ele para ser a nova rainha. Ramã era um príncipe importante do Império Persa que não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Ramã decidiu então se vingar e matar todo o povo judeu. O rei, que não sabia que Ester era judia, deixou Ramã fazer o que queria. Então Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Mardoqueu contou o plano de Ramã a Ester e lhe pediu para interceder por seu povo ao rei. Ester teve medo porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Então ela pediu que todos os judeus jejuassem durante 3 dias, e depois ela iria falar com o rei. O rei teve misericórdia dela, e lhe perguntou o que queria. Ester convidou o rei e Ramã para um banquete e eles foram. Durante o banquete,
Esther convidou o rei para outro banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou ao rei que ela era judia e lhe contou o plano maléfico de Ramã para matar todo o seu povo. O rei ficou muito zangado com Ramã, e mandou executá-lo na forca que Ramã tinha construído para Mardoqueu. Com o apoio do rei, os judeus se uniram para se defender e mataram muitos de seus inimigos. Assim, Esther salvou o povo judeu. O que podemos aprender com Esther? Esther arriscou sua vida para obedecer a Deus e ele cuidou dela. Esther também estava segura, pois ninguém conhecia sua identidade e ela não seria afetada pelo extermínio, mas ela arriscou tudo para fazer o que era certo, salvar seu povo. Esther também buscou a ajuda de Deus antes de agir, e ele lhe deu sucesso. E assim ela foi lembrada pelo seu povo como a salvadora heroína do povo judeu.